Na carta que escrevera ao confessor, Ana dizia sentir-se como uma árvore plantada em terra alheia, raízes partidas, folhas secas de saudade, vieira de além do mar com a esperança de vida nova, mas encontrou solidão. O marido, senhor de engenho, ausente nos canaviais ou nos braços da escrava preferida, deixava-lhe o peso da casa, dos filhos e das rezas. À noite, ouvia o canto do sapo e o ranger da porta. Chorava em silêncio. Não podia voltar, não podia falar. A única coisa que lhe restava era fé e a lembrança do cheiro do pão quente da cozinha de sua mãe em Lisboa. Assim escreve Mary Del Priore em sua obra Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil, texto de 2011. Deste modo, irei comentar um pouco sobre a consolidação e a formação da metodologia historiográfica, a história do cotidiano e da vida privada, assim como a história vista de baixo. Neste relato, em que Mary Del Priore nos conta a história de uma burguesa que vem para o Brasil com seu marido trabalhar no Nordeste nas moendas de cana-de-açúcar, um senhor de engenho, de posse de terras e muitos escravos, na qual ela relata um momento privado e cotidiano que Mary Del Priore consegue reconstruir o feminino com base nessas fontes, que no caso ela utiliza cartas, inventários, processos jurídicos, registros eclesiásticos. Ela consegue trazer de volta ou surgir, salientar a voz da mulher comum, esquecida em meio aos arquivos oficiais. Deste modo, vamos voltar um pouco o que seria a história do cotidiano. A história do cotidiano se consolida na década de 90 a partir do que chamamos de terceira geração dos análises na França, no qual eles empreendem novas maneiras historiográficas para remontar a uma história das mentalidades, do social, assim como do cotidiano, o privado. Não quer-se mais se escrever sobre a história dos heróis e a história política. Se quer compreender o passado a partir do pequeno. O que eu vou fazer na introdução agora, quer-se saber o que seria o visto de baixo, as categorias esquecidas, as vozes silenciadas, o canto e o ranger de portas enquanto uma mulher chorava em silêncio. Essa é a história que nos conta Mary, da qual eu vou fazer a introdução com a possibilidade de se compreender o social assim como o visto de baixo. Bom, estou aqui para comentar sobre essa história vista de baixo, assim como a história do cotidiano e como estas se relacionam com a história das mulheres. Bom, sobre a história vista de baixo, podemos falar de Gene Sharp, professor emérito da Universidade de York, no Reino Unido, que afirma que a história vista de baixo abre uma série de possibilidades, uma vez que permite explorar uma outra visão do passado, focada nas pessoas comuns ao invés dos heróis, comandantes, opondo-se à história da elite. Assim, Sharp cita Thompson, autor do artigo The History from Below, de 1966, ou História, traduzindo livremente, História de Baixo. Citado por Sharp, a importância da história vista de baixo reside no fato que essas pessoas comuns do passado experienciaram períodos e eventos aos quais nós não vivenciamos. Deste modo, assim, a necessidade de compreender essas pessoas, ainda que de forma indireta, por meio da escassez de documentos,
uma vez que, a depender do período a ser estudado, as fontes se tornam mais escassas. Dessa forma, o historiador está à sua disposição de mais documentos do século XX que, respectivamente, do século XVIII, XVII, XVI e XV, e assim por diante. Além deste grande problema, existe dessa grande falta de documentos, e a partir das fontes existentes, que apesar de não serem objetivas, também se pode ter um bom uso. É possível se explorar suas ideias. Desta forma, a história vista de baixo oferece uma série de desafios ao historiador, se mostra atrativo ao público, apresentando uma nova versão do passado, proporciona um resgate de grupos sociais e vozes silenciadas, choros em silêncio. Assim, já a história do cotidiano, podemos começar com o surgimento de uma ideia de público e privado que surge no contexto de Revolução Industrial, foi criada pela classe burguesa para demonstrar o seu poder, já que eles podiam separar a sua vida particular dos meios de produção. Tal divisão entre a vida privada e pública levou à criação de que a vida pública é onde se faz a história, é a hegemonia. E é durante esse período que vemos a divisão do trabalho tradicional entre homens e mulheres ser inventado. Sim, tal divisão é uma invenção capitalista que transforma o papel biológico feminino em um papel social. Elas se tornam prisioneiras do lar, mas isso não quer dizer que perdem a sua influência na história, porque a esfera privada e o público não podem ser separados. Por isso, a vida privada é muito íntima, muito relacional, segundo Mary Del Priore. Podemos ver, na vida privada não é só reprodutora, ela tem influências sobre a vida pública. Nós somos frutos de uma vida, de uma produção social, de uma determinada historicidade, de uma temporalidade própria. Nossas construções subjetivas são muito próprias e muito particulares. Assim, a história das mulheres do Brasil se relacionam história vista de baixo, história do cotidiano relacionado às mulheres no período de colonização da América Portuguesa no Brasil. Assim, Mary Del Priore, em seu relato, nos traduz exatamente qual é o sentimento, a visão, a interpretação e a voz dessa mulher silenciada e acessada por meio de relatos. Não podia voltar, não podia falar, a única coisa que lhe restava era a fé e a lembrança do cheiro de pão quente de sua mãe em Lisboa. Tal relato é muito particular e característico da produção historiográfica que surge a partir da década de 90, que visa analisar como essas mulheres viveram, como elas se relacionaram, seja dessa forma, entre outras. Finalizo aqui com outra citação de Mary Del Priore, com mais do mesmo livro, Histórias íntimas, sexualidade e erotismo na história do Brasil. Abre aspas. As mulheres escravizadas foram arrancadas de suas famílias e começavam a ser estupradas diariamente dentro do próprio navio que vinha para o Brasil. Esse fenômeno afetou profundamente a sexualidade brasileira. Portanto, um tema que perdura um problema da sociedade contemporânea, que é as relações, a visão da mulher pelo homem, ou seja, a construção realizada de uma mulher que foge aos padrões estéticos, sociais ou até econômicos, no período contemporâneo políticos, que deve manter essa visão de passividade e silenciamento, tal como a história hegemônica se apresentava. Por fim, a história do cotidiano e uma história vista de baixo surge como um clamor que irrompe possibilidades de escrita para uma nova interpretação da história, uma nova produção do passado e uma nova maneira
de compreender os problemas enraizados na sociedade brasileira.